Olá pessoal, eu sou o professor Valmir Ventura e vamos falar um pouquinho sobre valuation. Bom, você já se questionou em algum momento sobre a lógica no valor de alguns produtos ou serviços, né? Alguns produtos ou serviços que valem muito na perspectiva dos seus usuários, né? Enquanto que outros, talvez similares, não são tão valorizados assim. Um exemplo claro disso são as marcas Porsche e Ferrari, né? Se você for comparar a máquina em si, o motor, né, carenagem, etc., pode até ser que uma Ferrari seja melhor que um Porsche, mas será que justifica que uma Ferrari custe 3 vezes mais do que custa um Porsche? Né? Ou seja, o mesmo ativo fixo, né, tem um valor muito maior na perspectiva dos seus consumidores. Esses consumidores pagam um valor agregado, né, maior do que se fosse desmontar e vender aquele ativo em peças, por exemplo. Né? Um outro exemplo, quando se fala não em produto, né, mas em negócios. Né? Você deve ter ouvido falar que lá em 2014, 2015, né, o Facebook pagou 22 bilhões de dólares pelo WhatsApp. Né? Pelo que a gente viu na imprensa na época, o WhatsApp na época era um prédiozinho com 2, 3 andares e 50 funcionários. Né? E foi vendido por 22 bilhões de dólares. Né? Um prédiozinho com 50 funcionários. E você sabe que uma Ford vale 46 bilhões e o WhatsApp foi vendido por 22 bilhões, ou seja, um negócio que tem como ativo, né, um prédio e 50 funcionários, enquanto que uma Ford, que tem fábricas no mundo inteiro, né, vale 46 bilhões. Né? O que justifica essa diferença entre esses negócios? Né? Segundo a revista Exame, o ranking das empresas em 2017, o Google era a marca mais valiosa, né? Ela valia 109 bilhões de dólares em 2017. O que um Google tem de ativos, né, comparado às montadoras, por exemplo, né, ou comparado às próprias empresas de tecnologia, né, Samsung e outras indústrias. Né? Ou seja, o Google vende serviços, tem poucos ativos fixos, porém é a marca mais valiosa. Né? Esse valor adicional que um ativo pode gerar, né, é chamado de goodwill. Goodwill seria as características e qualidades que diferenciam uma empresa e geram essa capacidade futura de gerar riqueza e retorno financeiro para a empresa. Ou seja, um Google, um WhatsApp, né, os acionistas têm perspectiva que eles gerem muito mais retorno do que pode gerar uma Ford, uma Volkswagen, uma Fiat da vida. Né? Perceba que para avaliar uma empresa, então, não não basta apenas olhar o negócio em si, mas é necessário também avaliar fatores macroeconômicos, né? Como economia, tecnologia. Né? Quando se fala em tecnologia, fica bem claro por que um Google e um WhatsApp da vida, né, na perspectiva dos acionistas, vai gerar muito mais retorno do que uma Ford da vida. Né? Então, a Ford com motores a combustão, que estão com os dias contados, né? Tá aí uma Tesla da vida, que está também valendo muito mais que a Ford hoje, que produz carros elétricos. Né? Então, se a Ford continuar com o modelo dela de motores a combustão, realmente ela não vai gerar perspectiva de retorno financeiro a médio e longo prazo. Né? Enquanto que uma Tesla, um WhatsApp, um Google, um Facebook, né, pela tendência da tecnologia, ele deve gerar, na perspectiva dos acionistas, muito mais retorno financeiro. Então, essa perspectiva de retorno a médio e longo prazo é que faz com que as empresas tenham esse valor agregado, que é chamado de goodwill. Né? Bom, então nosso tema
é valuation, né? Então percebam que valuation, ou avaliação em inglês, né, é você avaliar quanto vale uma empresa, não apenas pela análise contábil, né, analisando ali ativo e passivo da empresa, mas sim com uma avaliação mais sistêmica, né, avaliando fatores macroeconômicos, macroambientais, microambientais, né, fatores internos, tendências de mercado, né, utilizando os modelos qualitativos e quantitativos, né, modelos que são reconhecidos universalmente, são aceitos pelo mercado, pelos acionistas, né, e essa análise contempla toda a cadeia da empresa, né, ou seja, contempla o que a gente chama de cadeia de valor do nosso querido amigo Porter, né? Ele cita que a análise da empresa deve ser feita com base em toda a cadeia produtiva, né? Desde da matéria-prima, o transporte, a armazenagem, produção, distribuição, varejo, até chegar no consumidor final, né? Então, todos esses elos da cadeia produtiva ou da cadeia de valor, né, podem gerar valor para a organização, né? Isso explica porque algumas empresas optam por verticalizar suas operações, enquanto que outras optam por terceirizar suas operações, né? Você verticaliza a operação quando você entende que aquilo pode trazer benefício para você. E você consegue manter o custo baixo por ter uma escala produtiva alta, né? E você terceiriza a operação quando você talvez perceba que aquela operação não faz muita, não agrega muito para o seu negócio, não é o foco do seu negócio. Então você terceiriza para uma outra empresa cuidar disso, né? E ao terceirizar você também reduz o seu custo, porque aquela empresa que só faz aquilo, por só fazer aquilo também tem um custo baixo, né? O problema, a crítica é que ao verticalizar você vai aumentar seus custos fixos, então você tem que vender muito mais para manter seus custos fixos cobertos, enquanto que ao terceirizar, você reduz seus custos fixos, porém você corre o risco de perder o controle da operação. Então é uma decisão estratégica, verticalizar ou terceirizar os elos da cadeia produtiva, né? Bom, voltando à questão do valuation, que é justamente essa análise da cadeia produtiva, né, e entender o quanto esses ativos podem gerar para a organização em relação à logística, ao marketing, tendências de mercado, o quanto que a marca vale, né? Uma Coca-Cola, por exemplo, só a marca Coca-Cola vale mais que toda a soma dos seus ativos. Se você somar todos os prédios, caminhões, né, equipamentos da Coca-Cola, eles não valem tanto quanto a marca Coca-Cola. Impressionante isso, né? Então você avalia também os ativos tangíveis e intangíveis, né? Bom, quando utilizar valuation? Quando você quer verificar se um projeto que você tem, ele é viável econômica e financeiramente falando. Quando você pretende vender a empresa e quer saber quanto que ela vale em relação ao mercado, para vender por um valor compatível com o mercado. Quando você quer fazer uma fusão com uma outra organização e quer dividir ações, né? Quando você vai dissolver sua sociedade, né, e precisa dividir as ações com o seu sócio, né? Quando você vai liquidar a empresa e vai vender lá seus ativos a preço de mercado. Quando você quer implementar melhorias, né, em processos, em sistemas, né, e você quer saber qual o valor da empresa antes e depois da implantação das melhorias. Então são vários objetivos de você fazer valuation. Por exemplo, um caso famoso de valuation foi o caso da Grupo Garantia, Brahma, Antártica, Ambev, Embev, e é isso aí, né? Então o Banco Garantia que comprou a Brahma, desde a época que ele fez a primeira fusão com a Brahma, ele foi trocando ações, né? E nessa troca de ações, o grupo que era majoritário
em um negócio, ele passa a ser minoritário em outro negócio, né? E é interessante como esse grupo ele foi fazendo, usando a mesma estratégia para fazer fusões com grupos maiores, né? E hoje a Embev, né, no Brasil, a Ambev, é a maior cervejaria do mundo, né? Com praticamente troca de ações. Ele trocou ações, foi minoritário, depois passou a ser majoritário, né? Fez fusão com outra empresa e assim foi, né? E hoje é a maior cervejaria do mundo, né? Uma empresa que começou no Brasil há 100 anos atrás. Bom, e tantos outros exemplos, né? Quando o Santander comprou o Banco Banespa, né? Ele pagou um ágio de 2 vezes, se não me engano, o valor inicial que estava avaliado o Banespa, né? Ou seja, o Santander entendeu que aquele ativo que estava sendo leiloado, né, para deixar de ser público e se tornar privado, ele iria gerar um ganho, né, muito maior para o Santander do que iria gerar para os bancos nacionais, como Itaú, Unibanco, Bradesco, que estavam na concorrência de comprar o Banespa, né? Então o Santander conseguiu identificar uma oportunidade que outros bancos não conseguiram enxergar, né? Então passar a atuar no Brasil com uma carteira de clientes estável, eram funcionários públicos, né? Com uma rede bastante ampla de agências, né? Ele conseguiu a chamada capilaridade, né? Rapidamente. Então ele ingressou no Brasil rapidamente com capilaridade e uma carteira de clientes fixa, né? Então ele entendeu que seria uma vantagem muito maior do que os outros bancos conseguiram ver no momento, né? Então a avaliação que o Santander fez em relação ao Banespa foi totalmente diferente do que um Itaú ou um Bradesco na época fizeram, né? Bom, quando se fala em negócio, então, um exemplo simples, né, e prático para a gente entender o que é isso, né? Quando você fala de um caminhoneiro, né, um caminhoneiro tem o seu caminhão, quanto vale o caminhão dele? O caminhão dele vale 250, 300 mil reais, num caminhão seminovo aí, ou novo de pequeno porte, né? Agora, esse caminhão que vale 200 mil reais, ele vale a mesma coisa se esse caminhoneiro tiver um contrato com uma transportadora, né? E esse contrato for um contrato de um ano ou mais de um ano, né? E tem a perspectiva de trabalhar continuamente lá, gerando fretes, gerando lucro para o seu negócio, né? O quanto que a soma desses fretes ao longo do ano, já descontado as despesas com pedágio, etc., né? Manutenção do veículo, vão gerar de lucro para esse caminhoneiro. Portanto, o quanto vale o negócio do caminhoneiro? É o caminhão sozinho ou é o caminhão somado a esse contrato e a perspectiva de lucro a médio e longo prazo, né? Então pode ser que esse negócio do caminhoneiro, ele pode valer aí dentro de um ano ou dois, 500, 600, 800 mil reais, né? E não apenas 200 ou 300 mil que valeria o ativo isoladamente. Então é interessante entender, né, qual a perspectiva do avaliador em relação à organização, né? Bom, então tem vários tipos de avaliação de empresas, né? Nós temos, como eu já comentei, o modelo contábil que só vai verificar no balanço lá qual é o patrimônio líquido, ou seja, qual que é o capital, né, dos acionistas lá na organização. Um outro modelo seria o modelo de liquidação. Eu também já citei sobre isso, né? Então você quer vender sua empresa, você vai pegar lá ativos menos passivos. Então, quanto você, se fosse vender todos os equipamentos, maquinário, né? Quanto você teria na venda desses ativos? Então, esse é o modelo para liquidar a empresa, né? Você paga o que deve, vende o que sobra, esse o que sobrou seria o quanto vale a sua empresa. É a venda para liquidação, né? Sistema de mercado, né, o preço de mercado. Então, como eu citei o caso da Ambev, né,
ou o caso do Google, do Facebook e mesmo também da Ford, né? Então, quanto que os acionistas percebem de valor naquela organização, né? Quanto eles percebem que aquela empresa pode gerar de lucro a médio e longo prazo, né? E quanto eles se dispõem a pagar em cada ação da empresa. Então, a soma dessas ações vai definir o valor de mercado daquela organização. Foi interessante o caso do Google e do WhatsApp, que quando Facebook e o WhatsApp, quando o Facebook comprou o WhatsApp, me parece que ele comprou por 15 ou 16 milhões, né? Bilhões, desculpa. Agora fiz confusão se era milhões ou bilhões. É tão grande o número que a gente faz até confusão. Desculpa, era bilhões, né? Estava vendo a informação aqui. Então ele pagou 15 bilhões o Facebook pagou pelo WhatsApp. Mas quando o mercado soube dessa compra, né, as ações do Facebook começaram a valorizar. Né, e valorizaram tanto que o Facebook tinha combinado com o WhatsApp que ele pagaria parte do valor em ações do Facebook. Né, daria ações para o pessoal do WhatsApp. Como as ações valorizaram tanto, né, em vez de 15, ele pagou 20 e poucos, 22 bilhões para o WhatsApp. Né? Então, esses 6, 7 bilhões que ele pagou a mais, na verdade, foi valorização das suas próprias ações. Né? Que o mercado entendeu que seria mais vantajoso comprar ações do Facebook. As ações subiram, então quando o Facebook deu ações para o WhatsApp, essas ações valiam mais. Né? Valiam 7 bilhões a mais, é muita coisa. Né? Então, esse é o preço de mercado definido pelas ações da empresa. Outro sistema de avaliação é chamado sistema de múltiplos. Né? Que é isso? Para avaliar a empresa, a gente utiliza negócios semelhantes. Um bom exemplo disso são os postos de gasolina, cafés, padarias. Né? Ou seja, são negócios bastante conhecidos já no mercado, né? Modelos de mercado bastante saturados. Já se sabe quanto que fatura por metro quadrado, por mesa, né? Por tamanho do estabelecimento, por bomba de gasolina, por região. Então eles têm já uma média, os avaliadores desses segmentos têm uma média, então eles pegam o faturamento mensal vezes um indicador ali, vezes 12, 13, 20, alguma coisa assim. Né? Então esse passa a ser o valor do negócio, né? Faturamento mensal vezes um indicador. Então uma média que esses negócios possuem. Então, e como são negócios muito bem explorados, os avaliadores utilizam já esse múltiplo para multiplicar o faturamento mensal e definir o valor do negócio. Né? Uma observação, as padarias têm essa dinâmica, porém, vocês devem notar que de alguns 10 anos para cá, algumas padarias quebraram o paradigma, né? E você tem padarias hoje que faturam mais de 1 milhão por mês, né? Grandes padarias que se reinventaram, né? Que montaram passaram a explorar vários nichos de mercado, né? Vendendo sopa, vendendo assados, com espaço para happy hour, com espaço para doceria, né? Espaço para bolos e reuniões de negócio. Então, algumas padarias se reinventaram. Né? Então, essas padarias especificamente, elas saem dessa lógica de múltiplos, né, de negócios semelhantes, e tem que ser feita uma avaliação específica para esse tipo de negócio, que conseguiu fugir da caixinha. Né? Agora, o modelo de avaliação mais utilizado é o fluxo de caixa descontado. O que é isso? Né? Você sabe o que é fluxo de caixa, então nós fazemos uma projeção do fluxo de caixa, né? O quanto que vai entrar e sair a cada mês, faça uma projeção para 4, 5 anos, né? Com base em histórico da empresa, com base em vendas, com base no capital de giro, com base no risco da operação, né? Com base na tendência de mercado, como nós comentamos no caso da Ford, né? Que se não mudar a perspectiva, né? Ela vai ser realmente ultrapassada pelas outras empresas.
Agora, se uma Ford passa a atuar com carros elétricos, combustíveis renováveis, né? Aí vai ter muita perspectiva de negócio, né? De mercado. Então, a projeção do fluxo de caixa é essencial para você ter essa perspectiva dos acionistas, né? O quanto que um negócio, independente do quanto ele tenha de ativos, ele vai gerar de lucro nos próximos anos, né? Então, por exemplo, a gente pega lá um WhatsApp da vida, né? E você faz um fluxo de caixa projetado, uma projeção de fluxo de caixa, e você verifica que após 5 anos, o WhatsApp pode render lá de lucro, né, 50 bilhões, por exemplo. Né? 50 bilhões daqui 5 anos, quanto que seria esse dinheiro hoje? Né? Então você vai descontar os juros que você teria nesse período, né? E vai trazer valor presente, que é o VPL, né? Valor presente líquido. Então você pega 50 bilhões, que é a projeção para 5 anos, e traz a valor presente descontando esses juros, né? E você vê quanto que vale esses 50 bilhões hoje. O Google fez o Facebook, desculpa, né? Fez essa conta. Então, por exemplo, ele imaginou que daqui 5 anos o WhatsApp valeria 50 bilhões, né? Ele tem uma taxa de juros na cabeça dele, que a gente chama de taxa de atratividade, né? Ou o custo do dinheiro, custo do capital, que, por exemplo, no Brasil se utiliza muito a taxa Selic, né? Que era 13% ao ano e agora está em 8%, 7% ao ano, né? Então o Facebook descontou esses 8% ao ano, se fosse no Brasil, taxa Selic, né? E chegou a valor presente a 22 bilhões, quanto ele pagou pelo Facebook. Né? Então, o fluxo de caixa descontado é o modelo mais utilizado, né? Porque ele não leva em consideração só os ativos da empresa, né? Ele leva em consideração, principalmente, o quanto que esse negócio vai gerar de lucro a médio e longo prazo, né? E quanto que esse dinheiro de longo prazo valeria hoje. Então, o fluxo de caixa descontado é o método mais utilizado para avaliação, para o valuation. Bom, quais são os passos iniciais para se fazer uma avaliação? A gente até comentou isso no nosso fórum, né? Então, é fundamental que você, ao iniciar essa avaliação da empresa, você faça esse diagnóstico, né, macroambiental que nós comentamos. Né? Quais são as tendências econômicas, legais, culturais, tecnológicas, né, em relação a esse setor? Como é o mercado consumidor? Qual que é o histórico da empresa? Né? O passado da empresa? Qual que é a missão? O que eles planejam daqui para frente? Né? Essa missão, ela vai aí ao encontro das tendências de mercado? Né? Ou ela vai de encontro? Ou seja, ela vai contra? Né? Aspectos jurídicos, sociais, comerciais, etc. Ou seja, uma análise completa, né? Uma análise macroambiental, para que você possa entender e até ajudar o dono da empresa a entender o seu negócio. Bom, cada análise depende das peculiaridades de cada caso, né? O tamanho do negócio, se você vai ter informações ou não. É muito comum te pedirem uma avaliação de empresa e os proprietários não fornecem informações sobre a organização. Né? Como que você vai avaliar um negócio sem ter informações fidedignas na sua mão? Né? Bom, então, analisar os demonstrativos financeiros, né, ele é necessário para alguns atores da organização. Né? Então, primeiro, para quem vai financiar a organização. Então, bancos que vão fazer empréstimos, né, farão essas análises. Né? Os diretores das empresas que querem avaliar o seu desempenho, identificar possíveis pontos fracos ou pontos fortes, oportunidades e ameaças. Né? Investidores, quando vão pensar em colocar dinheiro naquele negócio, investir naquele negócio. Né? Vocês devem ter ouvido já falar em investidor anjo, né? aquele investidor que coloca dinheiro em startup, né? Aquele investidor que vê uma startup, que vê um negócio novo,
percebe que esse negócio pode crescer rapidamente, então esse investidor anjo, ele vai investir nesse negócio, ele faz toda essa análise macroeconômica, faz esse valuation da startup e decide ou não colocar seu dinheiro naquela startup para ganhar taxas acima do que o mercado paga, né? Bom, então vários índices são utilizados para se avaliar uma empresa, né? Índices contábeis como liquidez seca, liquidez corrente, capital de giro, giro do estoque, né? Índices de endividamento. Todos esses índices podem ajudar na análise na medida que você consegue entender se essa empresa consegue se recuperar de alguma situação que pode ocorrer no mercado, né? Ou se consegue remunerar o seu investimento rapidamente, né? Então, a projeção de fluxo de caixa descontado, ele, como eu citei, ele utiliza o VPL, né? Valor presente líquido, né? Então, o valor presente líquido é justamente esse cálculo, né, de qual seria o valor presente daquele valor que você vai ganhar daqui 5 ou 6 anos, né, a longo prazo. Ou seja, ele traz a valor presente esse montante que você ganharia daqui 5 anos. O quanto como eu citei o caso do WhatsApp, né, quanto esses 50 bilhões daqui 5 anos podem render, representam hoje, né? Se for considerada uma taxa compatível com a Selic no Brasil, por exemplo, né? 8% ao ano. Então, descontando 8% ao ano durante 5 anos, esses 50 bilhões vão valer 22 bilhões hoje. É lógico que essa conta está errada, né? Foi um exemplo rápido que eu dei aqui, né? Então, essa taxa que eu citei é a taxa mínima de atratividade, né? Ela demonstra o custo da oportunidade, o custo do dinheiro, né? Esse dinheiro pode ser capital próprio ou de terceiro e permite aí que essa taxa permite que o avaliador verifique se o negócio vai remunerar o capital investido em taxas superiores ao que o mercado paga. Ou seja, se eu identificar um negócio que vai me remunerar menos que 8% ao ano, eu deixo o dinheiro lá no Tesouro Direto, né, alguma aplicação de renda fixa que vai me dar tranquilamente 8% ao ano, sem dor de cabeça, né? Se eu pretendo colocar o dinheiro a risco em alguma organização, eu quero ganhar pelo menos aí 4, 5% ao mês, no mínimo, né? Ao contrário, eu não vou ter risco, né? Deixo o dinheiro no Tesouro Direto e não é necessário correr risco, né? Então, o valuation ele vai ajudar os decisores, né, sejam eles bancos, investidores, acionistas, donos de empresa, né, a verificar se esse negócio vai remunerar o seu capital a taxas superiores ao que o mercado paga. Bom, qual que é a crítica em relação ao valuation, né? Como a gente percebeu no exemplo do Santander Banespa, enquanto que o Itaú Bradesco tinha uma perspectiva da avaliação, o Santander tinha outra perspectiva em relação ao Banespa, né? Portanto, a avaliação sempre tem um índice de subjetividade, né? É subjetiva, ou seja, depende da perspectiva e do objetivo de quem está fazendo a avaliação, né? Bom, de qualquer forma, o ideal é que você utilize mais de um método, né? O recomendado é que você utilize 2 métodos pelo menos, faça a avaliação dos ativos, a avaliação contábil, e compare com o fluxo de caixa descontado da empresa, né? Para verificar qual método aí, e também, se possível, né? Compare com dados de mercado, né? Se possível, compare com outras empresas, outros negócios semelhantes, para você verificar se a sua avaliação está coerente ou não, né? Bom, de resto, é bastante estudo, pesquisa e ficamos por aqui. Obrigado, nos falamos no nosso chat. Um abraço, pessoal.